meus amigos inscritos no canal e visitantes do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, a paz e a graça do nosso amado Salvador. Vamos para mais um vídeo, e esse vídeo era para falar sobre o dom de línguas estranhas, consequentemente língua dos anjos também, porque está mencionada nas escrituras sagradas. Antes de iniciar o estudo, eu já faço uma pergunta. Essas línguas estranhas que é falada popularmente nas igrejas pentecostais ou denominadas pentecostais, será realmente o verdadeiro dom de línguas? Será que é realmente o que está escrito na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 2, e em outras passagens? Isso é o que vamos ver nesse vídeo. Então, para isso, já vamos ler no capítulo 2 do livro de Atos. Eu vou usar nessa ocasião a Bíblia Judaica Completa. Então, no livro de Atos, capítulo 2, nós temos o seguinte. Chegou a festa de Shavuot, ou de Pentecostes, e os crentes estavam todos reunidos em um só lugar. Repentinamente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. A seguir viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Ruach HaKodesh e começaram a falar línguas diferentes, conforme o Espírito os capacitava a falar. Temos aqui a descrição do que aconteceu de fato naquele dia. Era a festa de Shavuot, ou Pentecostes, como é mais conhecida. A festa do dia 50, depois dos 49 dias da festa das primícias. No dia 50 eles comemoravam e faziam uma festa, como comemoração daquelas colheitas, que eram as primícias, a colheita dos primeiros frutos. Isso que era a festa das primícias. E vejam que na colheita espiritual do Eterno, no dia das primícias, no dia de Pentecostes, no dia de Shavuot, na festa das semanas, o Espírito Santo do Ruach HaKodesh já faz a primeira colheita, a colheita dos primeiros frutos, batizando as suas primícias, os seus apóstolos, os seus discípulos talmidim, dando dons de línguas estranhas a cada um deles. Porém, esse dom, ou esse batismo, ele é muito mal interpretado pela maioria das igrejas. Por quê? Porque se você ver o texto ele diz que veio do céu um som, como de um vento muito forte. Não foi um vento, foi um som que veio e se manifestou ali naquele lugar. Não foi um vento. E eles entendem, interpretam como um vento. E muitos nas igrejas, causando uma hipnose nas pessoas, sopram nos microfones, fazendo um som, como de vento, e as pessoas caem como se fosse numa anestesia espiritual. Porém, não é verdadeira. É um condicionamento. O que vamos ver também nesse estudo. E por que eu digo isso? Porque não é um vento que soprou lá, ou um vento que apareceu, mas um som. O texto deixa isso claro, quando diz, veio do céu um som, um barulho, como de um vento. Ele diz como de um vento, para dar exemplo, como o som, quando o vento está cantando, assobiando. Já ouviram esse termo? Mas não quer dizer que era um vento. Ele se tratou de dar um exemplo de som. Veio do céu um som como de um vento muito forte, como de um vento. Mas não era um vento, era um som. Estão entendendo? Eles não veem e não enxergam essa revelação aqui da Escritura. E existem até cânticos e louvores, Vento do Espírito. Não é vento, era um som. E continuando a leitura temos, encheu toda a casa na qual estavam sentados. Aquele som encheu todo aquele ambiente. A seguir, viram com os olhos o que parecia línguas de fogo,
eles viram a manifestação real ali de fogo pousar sobre a cabeça de cada um, junto com o som. Não era no sentido figurado, simbólico. Eles viram com os olhos, espiritualmente e fisicamente. Por quê? Porque tudo que é físico tem um significado e uma expressão espiritual. A exemplo do profeta Moshe, ou Moisés, como é mais conhecido, no livro de Êxodo, no capítulo 3, quando ele vê a sarça ardente, um fogo literal, porém sem consumir aquela sarça. Assim também aconteceu com os discípulos Talmidim, que viram a manifestação do Ruach HaKodesh, do Espírito do Santo, ali entre eles, com um som, um barulho, e manifestando labaredas de fogo, pousando sobre suas cabeças. A exemplo daquele fogo que encheu aquela sarça diante de Moisés e não a consumia. Estão entendendo? Isso é para purificação, porque a exemplo de João Batista, ou Yohanan, a exemplo do que ele disse, eu os batizo com água, mas o que vem após mim os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo é para refrigério, para provação, para purificação, para produzir um novo nascimento e nos proteger do fogo que queimará toda a palha, como está lá no contexto de João Batista. Eu os batizo com água, mas o que vem após mim os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eis o batismo do Espírito Santo, que também é um fogo purificador, mas também é um fogo de condenação que queimará toda a palha, um fogo que jamais se apaga. E para que não sejamos queimados nesse fogo consumidor, porque o Eterno é um fogo consumidor, teremos que ser purificados pelo Espírito Santo. E as evidências do batismo do Ruach HaKodesh não são falar somente em línguas estranhas. Vamos ver o contexto aqui. Estavam em Jerusalém, como está aqui. Jerusalém, no original. Judeus religiosos de todas as nações debaixo do céu. Quando eles ouviram o som, não foi o vento que viram, ouviram o som. Juntou-se uma multidão. Eles estavam confusos porque cada um ouvia os crentes falar em sua língua. Totalmente maravilhados, eles perguntaram: como isso é possível? Não são todas estas pessoas da Galileia? Como as ouvimos falar em nossa língua materna? Somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Yahudá, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, de partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes de Roma, judeus de nascimento e prosélitos, judeus de Creta e da Arábia. Como nós os ouvimos falar a respeito das grandes coisas que Elohim fez? Atônitos e confusos, eles perguntavam entre si: qual é o significado disso? Outros, porém, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Temos aqui um contexto bíblico e verdadeiro do que de fato ocorreu. Pessoas de muitas nações e até de outras línguas que tinham descendência judaica, o israelita, foram a Jerusalém para comemorar a festa das semanas ou a festa das primícias, que é mais conhecido como festa de Pentecostes. Estavam lá naquele dia, no dia 50, quando os discípulos Talmidim foram batizados com o Espírito Santo. Porém, a evidência realmente desse batismo foi o dom de línguas estranhas. Por que estranhas? Porque eram línguas de outras pessoas, que a própria pessoa não conhecia. Tanto que aquelas pessoas que estavam do lado de fora puderam ouvir eles falando e entender cada um em sua própria língua o que era falado. Esse é o propósito do dom de línguas estranhas. Falar com pessoas de outros idiomas, num contexto missionário, para levar a palavra a essas pessoas. Esse é o dom e propósito
de línguas estranhas. Existem outras manifestações de que a pessoa é batizada no Ruach HaKodesh. A mansidão, o domínio próprio, como outros dons do Espírito Santo. Não é só o dom de língua estranha. Mas o dom de línguas estranhas é para você levar a palavra a pessoas de outras línguas. Esse é o propósito de línguas estranhas. Para você levar a pregação do Evangelho, das boas novas, para pessoas que falam línguas diferentes da sua. Esse é o propósito de falar em língua estranha. Por isso as pessoas de outras línguas, como está aqui no contexto, entendiam o que eles falavam. É diferente do que acontece em várias igrejas, onde eles falam e ninguém entende nada. Aliás, eles não vão pregar ou levar as boas novas para pessoas de outras nações que falam outras línguas. Só ficam repetindo lá várias palavras que não têm sentido nenhum, que não são pertencentes a nenhuma língua, e ninguém entende nada. Vejam a diferença. O dom de línguas estranhas é para levar as boas novas a pessoas de outras línguas, e não para ficar aparecendo diante das pessoas como se tivesse o Espírito Santo. Pois muitos desses que falam Shurikanta Nebes, Shurikanta Ladesi, etc., etc., na verdade eles não possuem o Espírito Santo. Eles aprenderam uma coisa que não provém do Ruach HaKodesh. Provém de espíritos enganadores. Espíritos que se manifestam em muitas pessoas e às vezes são resultado também do condicionamento do próprio homem para com as pessoas, que produz a glossolalia, que é resultado, fruto de uma espécie de êxtase, onde faz com que a pessoa fale aparentemente uma língua inexistente e não existente, uma língua que não tem sentido algum, não existente, que não existe, porque na verdade é uma outra coisa. E o Espírito Santo deu dom de línguas estranhas, de falar línguas estranhas para esses apóstolos, para falar com pessoas de outras línguas. Não foi para falar línguas inexistentes. Estão entendendo a diferença? Esses pregadores e pastores pentecostais, eles não conhecem verdadeiramente o significado dessa passagem e o que significa, na sua revelação, o real contexto. Eles aprenderam de outros errado e acabam ensinando errado novamente. E muitas pessoas, até de anos de igreja, de banco de igreja, têm se iludido com isso, como se fosse uma manifestação do Espírito Santo. Pela eloquência que eles falam, eles acham que é o Espírito Santo. Aquela ira, aquele nervosismo que apresentam. E muitos caem no retetê, roda-roda, manto e pula-pula. Isso não são manifestações do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh. Desculpe-me dizer, está fora do contexto bíblico. Não tem nada a ver com o que está escrito aqui nessa passagem. Embora alguns dizem que sejam línguas de anjos, como o apóstolo Paulo falou em outras passagens. Sim, línguas de anjos, porque no original em hebraico, no hebraico arcaico, não hebraico moderno. O hebraico moderno possui palavras do hebraico arcaico, o hebraico antigo. Mas o hebraico antigo, com o qual o Eterno criou todas as coisas e falou com o povo hebreu, esse é o hebraico que é a língua dos anjos, pelo qual os mensageiros, quando se manifestavam aos profetas e povo hebreu, falavam na língua deles. No hebraico arcaico, hebraico antigo. Essa é a língua dos anjos. Por quê? Porque no tempo dos apóstolos eles não falavam mais o hebraico arcaico. Eles só liam o hebraico arcaico nos cultos, onde tinham a Torá, e aquela Torá era lida no hebraico arcaico, hebraico antigo. Porém, o dialeto popular era o aramaico, que é uma mistura do hebraico com a língua fenícia, que aprenderam no cativeiro da Babilônia.
Então, a língua de anjos é o hebraico antigo. Por isso o apóstolo Paulo se refere, se eu falasse a língua dos homens ou a língua dos anjos, porque naquele tempo existiam o aramaico e o grego, koine, que eram mais popularmente falado entre as pessoas, e não o hebraico antigo. Por isso ele se refere à língua dos anjos, porque essa foi a língua pelo qual os anjos falaram com o povo de Israel, e também o eterno Criador. Então não adianta imaginar uma língua inexistente como se fosse de anjos. O Eterno pode até criar outras línguas, ou ter uma língua que não conhecemos no reino dos céus. Mas no contexto bíblico, é este. E não adianta se iludir como se fosse uma língua inexistente, porque não tem propósito nas Sagradas Escrituras falar de uma forma que ninguém entenda nada, a não ser que tenha intérprete, porque se tiver intérprete, é porque a pessoa está falando realmente numa outra língua existente. Aí então teremos intérprete. Por que não existe intérprete? Se realmente de fato eles fossem batizados no Ruach HaKodesh, todas essas pessoas que ficam falando numa suposta língua estranha, elas deveriam pregar para o mundo inteiro, e ir como missionários, pregar para outras pessoas, ministrar em seu próprio idioma, no idioma de outras pessoas. Isso não acontece, porque esse é o propósito aqui no livro de Atos capítulo 2. Eles não fizeram isso. Não fazem isso até hoje. Eles querem aparecer para outros como se tivesse o Espírito Santo. Mas para falar a verdade, eles não têm entendimento nem das Sagradas Escrituras, quanto mais do Espírito Santo. Estão entendendo? Então, meus amados, você que talvez tenha caído, essa palavra também pode ser para um de vocês, talvez que tenha aprendido errado. Não quer dizer que você não sinta no coração o Espírito Santo conforme a palavra, porque essa palavra ela é inspirada pelo Ruach HaKodesh. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar, disse o Messias. Por quê? Porque essa palavra foi inspirada pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo, o Consolador, que ele prometeu que nos enviaria e nos ensinaria todas as coisas em sentido de quê? Em relação à palavra, no estudo das profecias e no que realmente significa cada ensinamento bíblico. É nisso que o Consolador nos ensina todas as coisas. E ele prometeu que enviaria. Isso já é uma manifestação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo está com você, te ensinando o real contexto das Escrituras Sagradas. Estão entendendo? Para você ser batizado no Ruach HaKodesh, não precisa necessariamente falar em uma língua estranha. Aqueles 12 receberam o dom de línguas estranhas porque eles foram missionários para ir por todo o mundo e levar as boas novas. E tinham que falar em línguas de outras nações, línguas diferentes, línguas estranhas. Por isso eles receberam o dom de línguas estranhas. Tanto que aquelas pessoas que estavam lá para a festa de Pentecostes ouviram eles falar na sua própria língua. Entenderam o contexto? É esse o contexto real das Escrituras Sagradas. E se porventura você recebeu o dom de falar realmente uma língua existente, que é estranha, não é a sua língua, é uma outra língua de uma outra nação, mas é uma língua existente, e se não tem intérprete no lugar onde você congrega, você pode orar em silêncio, em mistério com o Criador, sem que os outros escutem, se não houver intérprete. É esse o ensinamento apostólico que o apóstolo Saulo, Shaul, ou Paulo, nos ensinou em suas cartas. Eu já tinha feito esse estudo várias vezes com os irmãos no grupo do WhatsApp. E fiz novamente. E uma outra irmã chamada Bárbara, que também está no nosso grupo. Essa irmã participou e fez uma pesquisa sobre esse assunto também, como a xenoglóssia, entre outros líderes que foram responsáveis pelo entendimento incorreto dessa passagem de Atos capítulo 2. Introduziram nas pessoas que procuravam a fé das Escrituras Sagradas um erro sobre o verdadeiro dom de línguas. Eles introduziram um distúrbio mental que ocorre em pacientes da psiquiatria. E não realmente um dom de língua estranha. Esses líderes introduziram isso.
E eu vou passar aqui alguns áudios dessa pesquisa que essa irmã fez para confirmar esse estudo que fizemos. Depois eu falarei mais. Vamos ver então os responsáveis por essa falsa manifestação de línguas estranhas. Charles Fox Farman formou o pentecostalismo, que nós conhecemos hoje. Mas, na verdade, quem que divulgou foi o William Seymour. Foi ele que, na verdade, vamos dizer assim, vamos pôr que ele roubou a ideia dele. E esse Charles, ele foi pastor da Igreja Metodista e da Assembleia de Deus. Ele cria na crença pessoal da cura divina e fundou um colégio, a Bethel Bible College. Essa instituição tinha como base o ensino da cura divina, e Charles também ensinava que era necessária a bênção com o batismo do Espírito Santo. Aí ele fundou uma escola em Houston, e foi lá que o William Seymour foi seu aluno. Mas quem divulgou essa ideia foi esse William, foi ele que evangelizou, a ideia, propagou a ideia do Charles. Esse William nasceu no dia 2 de maio de 1870 e faleceu em 28 de setembro de 1922. Ele iniciou um movimento religioso denominado pentecostalismo, e ele foi criado na Batista. Em 1900 ele se mudou para Cincinnati e se juntou ao movimento reformador da Igreja de Deus. Ali ele tornou-se rica em teologia da santidade, cura divina, pregou o amilenismo e a promessa de um reavivamento do Espírito Santo em todo o mundo antes do arrebatamento iminente. Em 1905, mudou para Houston. Lá ele aprendeu na escola bíblica, que é essa escola bíblica do Charles Fox Farman, as doutrinas do movimento Holiness, que é um movimento que ensina que a natureza carnal da humanidade pode ser purificada através da fé e pelo poder do Espírito Santo. Possibilita que seus pecados sejam perdoados através da fé em Jesus Cristo. E também a crença em glossolalia, que é mais conhecido como dom de línguas. Glossar vem do grego, língua, e lalo, que significa fala. Mas aí depois eu vou entrar mais nessa questão da glossolalia. Em Los Angeles, ele passou a exercer o pastorado em uma igreja da metrópole nascente. A sua ideia desse batismo com o Espírito Santo, de falar em línguas, não foi aceito essa mensagem de reavivamento e foi expulso. Então ele fundou sua própria igreja num templo abandonado da Igreja Batista Africana. Esse Seymour era de descendência africana. E essa igreja abandonada ficava na rua Azusa. E todo esse trabalho que ele começou a fazer ficou conhecido como reavivamento da rua Azusa. Então virou notícia em todas as manchetes de Los Angeles, só que a manchete de Los Angeles denunciava esse reavivamento de uma seita. Alguns protestaram e disseram que eram heresias, e outros aceitaram essa ideia do William. Então todo esse movimento originou o pentecostalismo. Então ele tentou seguir essa ideia na igreja que nós conhecemos hoje. Alguns teólogos da época consideraram esse comportamento escandaloso e pouco ortodoxo. E ele pregava a evidência do batismo do Espírito Santo era falar em línguas. Então, se você não falasse em línguas, você não era batizado pelo Espírito Santo. Só que muitos anciãos não aceitavam essa ideia, porque eles não haviam experimentado nenhuma bênção do que ele havia pregado. E foi numa igreja chamada Hitchens, não sei como é que se pronuncia. Alguns membros dessa igreja aceitaram a ideia dele e outros não. Então, as pessoas que aceitavam a ideia dele, ele começava a ensinar nas casas, oração, estudo,
jejuavam. Um dos membros dessa igreja chamava Edward Lee, e foi ele que falou em língua pela primeira vez. E a futura esposa do Seymour, Jane Moore, participava também dessas reuniões e também começava a falar em línguas. Um dos moradores do bairro deu o seguinte depoimento, abre aspas: eles gritaram 3 dias e 3 noites. Era a época de Páscoa e pessoas vinham de todas as partes. Assim que entravam, essas pessoas caíam sobre o poder de Deus. Gritaram tanto que a base da casa cedeu, mas ninguém ficou ferido, fecha aspas. Então, esse aqui é um pouco do relato da vida desse cidadão, né? O Seymour. Ele ensinava que em Atos 2, que era a descida ali, né, do Espírito Santo, ele propagava isso, né? Se você não falasse línguas, você não era batizado pelo Espírito Santo. Então essa é um pouco da história desse William Joseph Seymour. Né? Foi ele que, na verdade, roubou a ideia do Charles, né? O Charles é que fundou, que propagou essa ideia, ele que ensinou, né? Mas quem deu ali aquele rebuliço todo foi o William, né? Que espalhou. Aí no outro áudio eu vou falar sobre a glossolalia, o que realmente significa a paz. Que é um fenômeno, por vezes referido como expressões de êxtase. É proferir sons ininteligíveis que se pareçam com linguagem enquanto em um estado de êxtase. E a glossolalia é muitas vezes confundido com xenoglossia, o qual é o bíblico dom de línguas, né? No entanto, enquanto a glossolalia é falar um idioma inexistente, a xenoglossia é a capacidade de falar fluentemente em uma língua nunca anteriormente aprendida. Mas aí, no caso, é uma língua existente, não é uma língua inexistente. Uma pesquisa realizada pelo Centro Médico Luterano demonstra que a glossolalia é facilmente aprendida com instruções simples. Do mesmo modo, foi-se observado que os alunos puderam falar em línguas na ausência de qualquer indicação de estupores ou comportamentos de transe. Um outro teste realizado com 60 alunos mostrou que depois de escutar uma amostra de minuto de glossolalia, 20% dos alunos foram capazes de imitar os sons com precisão. Depois de algum treino, 70% conseguiu. Que aí entra naquele áudio que eu te mandei, né? Do pastor que estava falando lá em línguas. Aí eu mandei para você lá o negócio lá, o Canta La Desi, né? Aquele áudio que eu mandei para você. Existem basicamente 2 aspectos para a glossolalia. O primeiro é falar ou murmurar em sons que se parecem com linguagem. Canta La Desi, parece uma linguagem, não é? Mas é uma linguagem inexistente. Quase todo mundo é capaz de fazer isso, até mesmo crianças. Antes de aprenderem a falar, podem imitar a língua real, embora de forma ininteligível. Não há nada de extraordinário nisso. O outro aspecto da glossolalia é a êxtase ou demonstração de euforia em transe. Também não há de nada em comum sobre isso, embora seja mais difícil fazê-lo intencionalmente do que meramente proferir sons que se pareçam com linguagem. Então, na verdade, a glossolalia, pelo que entendi, é um som que parece uma linguagem, mas uma linguagem inexistente, diferente da xenoglossia. Há alguns cristãos, especialmente dentro do movimento pentecostal, claro, que acreditam que existe uma explicação sobrenatural para esse acontecimento, né? Dando como ênfase o Novo Testamento. Eles acreditam que o principal propósito de falar em línguas é manifestar o Espírito Santo sendo derramado sobre ele. Aí eles usam o texto de Atos 2, né? Porém, há aqueles que consideram a glossolalia como um engano do próprio Satanás. Línguas exóticas são ouvidas e compreendidas em todo o mundo, mas a língua existente não são ouvidas ou compreendidas quando faladas como expressões de êxtase ou línguas.
O que se ouve é uma profusão de engano, reivindicações, confusão e barulho. Simplesmente não podemos declarar, como no tempo da igreja, da primeira igreja que ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos, né? Ou seja, ele está querendo dizer como é que pode associar uma coisa com a outra. Que lá no caso de Atos foi a xenoglossia. Então, a prática da glossolalia não é o dom de línguas bíblicos. Paulo deixou claro que o principal objetivo do dom de falar em línguas era para ser um sinal para aqueles que não acreditavam e espalhar a boa notícia, que era, né, o Evangelho de Cristo. Tem um outro negócio aqui também que fala da glossolalia. Deixa eu achar aqui. Tem muito a ver com essa questão psiquiátrica também, né? Na verdade, é um fenômeno da psiquiatria e de estudos da linguagem, né? Já no lado cristão, situações de fervor religioso em que o indivíduo crer que expressa em uma outra língua por ele desconhecida. Mas aí, no caso, eles colocam como origem divina. Mas esse estudo psiquiátrico, esse estudo da glossolalia tem a ver também no mundo psiquiátrico, né? Tem um tal aqui de Hempel, deve ser um médico, um cientista, não sei, que ele encontrou num universo de 148 pacientes de um instituto penal, 18 casos de glossolalia. Só que aí, no caso, estava associado a delírios religiosos ou sexuais e a hiperreligiosidade. Aí, no caso, como um distúrbio bipolar. Então, mais diretamente ligado ao Brasil, aqui no Brasil, tem-se que esses movimentos pentecostais, entre aspas, né, oferecem um ritual mágico permeado por cantos, danças, que é no caso provavelmente o retetê, que expressam intensas emoções, o que com isso mobilizam a adesão dos fiéis, né? Ou seja, achando que a pessoa ali está tomada pelo Espírito Santo, né? Aí começa aqui aquele negócio, o retetê, aquelas danças, aquelas gritarias, os cantos. Aí dentro da psiquiatria, esse caso está associado a distúrbio bipolar e a delírios, né? Vou ler aqui um outro negócio aqui que eu achei, tá? Abre aspas. Para um crente evangélico pentecostal ou neopentecostal, como preferir, o termo língua estranha ou falar em línguas estranhas é falar a língua dos anjos. Ele relata o seguinte: não existe nenhum registro bíblico de alguém que dialogou com um anjo no idioma angelical, nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. Vemos seres humanos conversando, por exemplo, com anjos ou demônios, no caso, na linguagem deles, ou numa linguagem humana. Mas aí entra também essa questão que você falou do hebraico, né? que o idioma do Eterno é o hebraico. Né? Então não tem essa língua de anjos propriamente dita, como se fosse uma língua, né? Abre aspas de novo. Nem apelando para pergaminhos do Mar Morto ajudará. Não há relatos, registro, indicações, nem histórica, nem bíblica sobre línguas estranhas, e nem no sentido arqueológico. Nada foi encontrado pelos estudiosos, teólogos renomados e sérios ao longo da história da igreja esse assunto tão controverso. Quando o apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios 13:1 sobre línguas dos homens e dos anjos, ele quer dizer que ainda que ele falasse todos os idiomas dos homens e dos anjos, sem amor ele nada seria. Depois eu vou gravar um outro áudio sobre isso que eu também encontrei e achei interessante. Em 1730, John Wesley, percussor da igreja metodista anglicano, aqui ele fala que John Wesley era maçom inglês, criou o costume de dizer que as línguas estranhas ou línguas dos anjos era o latim. Costume esse que perdurou até meados do século XIX.
Aí mudando todo esse conceito para a tal Rua Azusa em 1904 com o William. O William e o Charles fundador, e o William que divulgou esse movimento pentecostal. Ele diz aqui uma coisa interessante. Há um movimento que diz realmente falar a língua dos anjos. Olha só. São chamados de enoquianos. Eles têm todos os traços pentecostais. Esse movimento foi criado pelo conselheiro, vidente e bruxo particular da Rainha Elizabeth I, de nome John Dee. Este, além de ser conselheiro dela, vidente bruxo, era matemático, astrônomo, astrólogo, geógrafo e necromante, maçom, ocultista e um dos homens mais instruídos do seu tempo. John Dee estudou o mundo da ciência oculta, magia, feitiçaria e alquimia. Segundo a crença da língua enoquiana, era a língua angelical, por ser revelada a eles próprios anjos, e que é uma língua útil para ser usada nos cerimoniais religiosos de John Dee. Então, existem algumas palavras aqui bem interessantes, mas essas aí eu nunca ouvi não, só a palavra decantares. Essa palavra não me é estranha, mas tem aqui, ó, chabaracantana, indecanta, chon, labrachúrias, esse é o idioma lá, dizer de anjos, labarachuriandas, paracoleminaressares, entre outros aqui, totalmente inteligíveis, né? Não tem idioma como isso, aí entra naquela questão da glossolalia. O bruxo John Dee imaginaria que sua criação entraria no cristianismo e logo no protestantismo, que até então era conhecido como movimento ultra-ortodoxo, que procurava somente levar a interpretação das escrituras para o cotidiano do cristão, não tendo relação alguma com as religiões da terra. Tem um outro também personagem também que se juntou nesse sentido também, que era o Elias Ashmole. Era também maçom, alquimista, astrólogo, mago, ocultista, instrutor de armas inglês e grande antiquário. E tinha um grande antiquário. Ele juntou capítulos da Bíblia para buscar a sabedoria e para se comunicar com os anjos e com o próprio Deus, e para formular um estudo teológico das línguas estranhas, e além da Bíblia ele utilizou também o Grimoire Verum, um livro de magia satânica escrito por Alibec o egípcio, um bruxo satanista e mago poderoso do ocultismo esotérico e místico. Então eles acreditavam nessas línguas estranhas e se comunicar com anjos, mas sabe-se lá se era anjos mesmo, né? O Elias Ashmole procurava uma língua angelical, uma língua essa que nunca existiu, ou idioma primordial, assim como muitos naquele período, que apareciam em ritos escoceses e em livros, né? Com o movimento carismático, os católicos romanos também passaram a falar línguas estranhas, igualzinho como é falado no movimento evangélico. O espiritismo, por sua vez, já utiliza dessa prática há muito tempo. O xamanismo também tem praticado a glossolalia desde os primórdios da humanidade. É registrado também a ação das línguas estranhas também na ilha de Creta, que por sinal inspirou os gregos antigos a fazerem essa prática. Temos como, por exemplo, o famoso Templo de Apolo, onde uma necromante ou adivinha falava palavras inteligíveis e com revelações de duplo sentido. Na Roma Antiga também havia essa prática. Há registro também de que os povos nórdicos se comunicavam com os deuses fazendo uso de línguas estranhas. Os chineses, os hindus também faziam e fazem até hoje o uso dessas línguas estranhas. Sem falar no fato que o dom de falar de línguas estranhas, como são feitos nas igrejas evangélicas, não tem base bíblica nenhuma. Outra heresia relacionada à prática das línguas estranhas é que nas igrejas evangélicas o fiel fica buscando o batismo com o Espírito Santo para ter o dom de línguas estranhas, coisa que não existe. Primeiro que não se busca o batismo com o Espírito Santo. Abre aspas, em quem também vós estáis
depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendes nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. Efésios 1:13. No ato da conversão, o cristão já é batizado com o Espírito Santo. O dom de língua já é outra coisa. Quem dá é o Espírito Santo. É diferente. Né? Depois você dá uma olhadinha em 1 Coríntios 12:7. Uma outra coisa também que eu achei interessante é naquele texto que fala da língua dos anjos. Refutação de 1 Coríntios 13:1. Está escrito assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Só tem nesse texto de 1 Coríntios essa expressão, língua dos homens e dos anjos, mais propriamente língua dos anjos. Interessante é o seguinte, é que a primeira coisa, abre aspas, a primeira coisa a se compreender é que a Bíblia em nenhum momento menciona que existam línguas, idiomas especiais que os anjos falem. Não tem nenhuma base. Aí ele diz aqui que nós não podemos associar esse texto a de Paulo, até porque ele só tem essa expressão em 1 Coríntios, língua dos anjos, não tem mais em nenhum local, né? Ele destaca aqui uma coisa interessante. Paulo não fala em língua dos anjos, então não tem línguas dos anjos, como se fosse uma língua inexistente que só alguns conhecem, né? E nem pessoas falam língua dos anjos. A variação é tanta que existe agora até vozes de animais nesse modismo secular. Os fiéis da religião pentecostal atualmente urram e imitam alguns animais bíblicos como a águia, leão, ursos e há alguns que, inspirados no livro de Salmos, que imitam as vozes de pássaros, por exemplo. Eu vou passar aqui uma citação de Atos 2, versos 6 e 11. Abre aspas. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na sua própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, Egito e partes da Líbia, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, árabes, cretenses, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então esses povos que vinham de mais de 14 nações, que estavam em Jerusalém para a festa rural da colheita do povo judeu, que os gregos chamavam de Pentecostes. Os 120 que estavam orando receberam o dom de falar línguas estrangeiras e não o dom de falar línguas dos anjos. Cada um dos estrangeiros que estavam em Jerusalém ouviam esses 120 falar em seu idioma local. Isso porque estes que estavam na festa em Jerusalém não falavam o hebraico e nem o aramaico. Portanto, o Espírito Santo os capacitou para que estes pregassem, mesmo sem saberem, nos respectivos idiomas de cada um. Então vimos aí a Bárbara Castilho, nossa irmã, no Machia, falando sobre os principais precursores do pentecostalismo, mais conhecido aí nas igrejas como pentecostais, que falam em línguas estranhas, entre aspas, batizados no Espírito Santo. Algumas pessoas têm o Espírito Santo no que diz respeito ao entendimento das Escrituras Sagradas no coração. Infelizmente estão envolvidos nessas igrejas e às vezes iludidos com essas pessoas achando que elas estão com o dom do Espírito Santo. Quando não, na verdade, não estão com o dom de línguas estranhas, que está aqui no livro de Atos, capítulo 2. Como lemos no início, e a irmã Bárbara também falou, eu vou ler aqui os últimos versículos do capítulo 2, quando aqueles homens achavam que eles estavam bêbados. E no versículo 14 temos, então Kefa levantou-se com os 11
E, em alta voz, dirigiu-se a eles: Vocês, homens de Yahudá, e todos que estão aqui em Jerusalém, deixem-me dizer-lhes o que isto significa. Ouçam-me com atenção. Estas pessoas não estão bêbadas como vocês supõem. São apenas 9 horas da manhã. Não, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Joel, como é mais conhecido. Então, para completar esse estudo, tivemos John Dee e o Elias como 2 satanistas e feiticeiros que usavam as próprias escrituras sagradas para fazer seus encantos e usar de magia e misticismo para introduzir nas pessoas enganos como a glossolalia, que foram introduzidas no mundo por Charles Fox e o seu sucessor William Seymour. Então temos que aquele avivamento, na verdade, não foi um verdadeiro avivamento, embora tivesse usado as Sagradas Escrituras. Não digo que todos fizeram com má intenção, mas infelizmente fizeram debaixo de uma enganação ou ignorância no que corresponde à verdade, o contexto real das Sagradas Escrituras. E assim se seguiram, e outros seguiram também estas coisas e esse ensinamento. Tanto que muitos acreditavam, então eles manifestavam a glossolalia, como estudamos e vimos também junto com a irmã Bárbara, que também é uma descoberta da psiquiatria com pessoas que estão ali em um estado de transe e problema mental, como um distúrbio mesmo. Isso que estão fazendo com muitos irmãos na fé em muitas igrejas. Debaixo de euforia, gritaria. Isto estimula e condiciona o cérebro e o corpo humano a falar algo que realmente não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras, embora exista o verdadeiro dom de falar em línguas estranhas. Existem muitas pessoas que imitam outras pessoas que são realmente condicionadas, e infelizmente outras que são possuídas por demônios, e que Yahushua os repreenda, porque pessoas que dizem ser batizadas no Espírito Santo, ao manifestarem aqueles movimentos de roda-roda, pula-pula, retetê e etc., elas não lembram depois, quando voltam em si, que fizeram aquelas coisas. Ou seja, o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, quando ele entra em você, é uma vida que te vivifica. Como está escrito, ele é um espírito vivificante. Ele não toma ou oculta a sua consciência. Você continua consciente. Ele aumenta a sua vida, ele te vivifica, dando dons. Um deles é o dom de línguas estranhas. Eles estão conscientes e falam em uma língua estranha. E se alegram. Eles não caem no chão, como acontecem com essas pessoas, e ficam inconscientes. Eles não saem rolando, nem rodando e nem pulando. Eles se alegram. Diferente dessas manifestações que estamos vendo nos dias atuais, e que ocorre também desde esses dias, conforme iniciou por esses protagonistas, percussores da glossolalia. Agora, quando a pessoa não lembra de nada, e a outra pessoa, como testemunha, disse que viu a pessoa pulando e rodando, e até falando uma língua estranha, e depois, quando essa pessoa realmente que pulou, rodou e falou numa língua estranha volta em si, ela disse que não se lembra de nada, sinto muito, mas foi uma possessão demoníaca. Não foi o Ruach HaKodesh. E algumas pessoas se maravilham com isso, achando que é o Espírito Santo. Então vejam bem, que manifestação é? E tenham cuidado com isso, pois o inimigo, ele ruge como um leão para tragar quem possa tragar dentro da igreja, ou de um templo denominacional, ou fora dela. Então tenham cuidado, porque o Ruach HaKodesh, como aquele fogo que brilhou na sarça ardente para Moisés,
e brilhou visivelmente como labaredas de fogo sobre a cabeça dos 120 discípulos, principalmente os 12 apóstolos, que falaram em línguas estranhas para com as pessoas de outras nações que estavam lá no dia de Pentecostes, esse fogo é um fogo também consumidor. Tenham cuidado com esse vídeo, esse estudo, compartilhem, deixem o seu like, mas tenham cuidado porque é muito precioso o que foi falado aqui. Esse fogo não é um vento, é algo literal que ocorre de uma dimensão para a nossa dimensão. Se materializa o som e o fogo na nossa dimensão, ao ponto de ouvirmos e vermos o fogo do Eterno. Porém, um fogo purificador, mas esse fogo também pode ser consumidor se blasfemarem contra ele. Como já foi explicado que pecado contra o Ruach HaKodesh, contra o Espírito Santo, é imperdoável, então tenham cuidado com o fogo do Espírito Santo. E analisem outros tipos de fogo, que pode ser fogo estranho, e não fogo santificador do Ruach HaKodesh. Lembrando que, quando ele batiza um dos seus escolhidos, ele vivifica essa pessoa e não apaga sua consciência. A pessoa ela está consciente, porém vivificada pelo Espírito Santo. E ela pode até falar em língua estranha, conscientemente que está falando. É diferente de algumas manifestações que ocorrem por aí, onde as pessoas esquecem realmente que falaram, que pularam e que rodaram. Isso aí não é o Espírito Santo. E outra coisa, pessoas realmente imitam as outras, e outras fazem como espécie de teatro para estimular aqueles que estão ali e eles acreditarem que é uma manifestação do Espírito Santo e assim possam encher seus templos e denominações. Então tenham cuidado, porque blasfêmia contra o Ruach HaKodesh é imperdoável. Essas pessoas elas estão enganadas. Elas talvez não estejam pecando contra o Espírito Santo. A maioria não, porque elas estão enganadas. Pecado é realmente você ver uma manifestação verdadeira do Espírito Santo e dizer que não é. Aí sim pode ser pecado contra ele. Agora, quando não é o Espírito Santo, você pode falar que não é. E essas pessoas que estão enganadas, elas podem ser libertas. Porque o nosso Salvador, o Consolador, ele também é libertador, além de Salvador. Então que a graça e a paz do nosso amado Salvador, a comunhão do Ruach HaKodesh, o amor de Elohim Pai, estejam com todos e até o próximo estudo.